É isso aí, pessoal, bem-vindos aí a mais um tutorial do nosso canal aí Diplomatec. Estamos na elétrica residencial e nesse tutorial nós vamos falar aí sobre o fator de correção da potência, ok? Para assistir esse vídeo é necessário que você tenha assistido os vídeos anteriores sobre fator de potência, tá bom, pessoal? Então assistam esse vídeo, fator de potência, e depois vocês voltem aqui para que possa entender melhor essa questão, tá bom? Então vamos lá, vamos embora para o vídeo. Então, pessoal, o que são aí estes fatores de potência, de demanda, tá bom? Veja bem, o que acontece aqui neste caso, né? Quando você faz o projeto elétrico de uma residência, toda a residência você faz ela para estar consumindo, tá bom? Para as tomadas, você faz todo o levantamento de carga, das iluminações, das tomadas, de tudo. Mas quando você liga lá o disjuntor, o principal ali na caixa de disjuntores, ali no painel, e então no poste padrão também já estar tudo funcionando, tudo correto, você vai perceber o seguinte, que no uso você tem aí um valor baixo, você está entendendo? Ou seja, você faz o projeto para tudo funcionar, mas o que é que funciona durante o uso real? Usa-se então 70%, às vezes 50%, 40%, depende exatamente daquele horário de pico, correto? Ou não, vocês estão entendendo? Então vamos supor aqui, no horário aí da meia-noite mais ou menos, vamos supor, né, até umas 6 horas da manhã, não há uso dessa energia, correto, pessoal? Então praticamente não está sendo consumido nada, só aqueles aparelhos que estão ligados diretamente na energia aí no caso. Mas então, quando chega ali mais ou menos das 8, das 7 da manhã até meio-dia, então já tem uso, mas veja bem, o uso é 30%, é 40%, tá bom? Vocês estão entendendo essa questão ou não? Porque a maioria das lâmpadas ali estão desligadas. O que você está usando? Você está usando cafeteira, está usando liquidificador, alguma coisa assim, mas você está usando, mas não está usando toda a sua energia. Entender essa questão? Quando chega mais ou menos ali para as 4 horas da tarde, mais ou menos, tá bom? Então o pessoal chega do trabalho, já vai usando tanto as lâmpadas, quanto o chuveiro, quanto tomadas. Então praticamente esse horário passa a ser um horário de pico, onde você está usando aí praticamente 70%, 60% da sua energia, tá bom? Ok? E então assim por diante. Então resumindo, né? Esse fator de demanda, tá? Em função desses valores aí, então o que ele vai fazer para você? Ele vai diminuir a sua carga, tá bom? É o seguinte, você quando faz o projeto você tem um valor e você aplica um fator de demanda, de redução, tá bom? Dessa energia. Por quê? Porque na verdade você usa praticamente 70% dessa energia, 80% dessa energia, 60% dessa energia, tá bom? Isso é fato, tá? O que você mais usa nessas energias todas é lâmpada, ok? E algumas tomadas, mas você faz o projeto para todas funcionarem, mas só usa exatamente quanto. É isso que nós vamos calcular, correto? Então, o fator aí de demanda ou redução dessa potência, ela funciona exatamente desta maneira aqui, pessoal. Veja bem. Então, todos os circuitos agora, olha pessoal, quem não assistiu os vídeos sobre levantamento de carga de uma residência, então assistam, por favor, tá? E depois você volta a ver esse vídeo aqui, porque é fundamental, é importante o que nós vamos fazer agora aqui, tá? Então, todo o circuito de iluminação, nós vamos usar um fator igual a 1, tá bom? Ou seja,
estes fatores aqui, ele vai corrigir agora a demanda nessa questão. Então eu vou multiplicar por 1. Bom, se eu estou multiplicando por 1, então ele vai ser ele mesmo. Vamos supor, se na minha casa eu tenho 20 lâmpadas e o total de potência que eu tenho de lâmpadas que eu tenho nesse circuito, então é de, vamos supor, de 2500 VA, tá bom? Então eu vou usar exatamente esse fator, vou pegar 2500, vou multiplicar por 1, tá bom? E então eu tenho agora um valor, tá, correspondente 2500 watts. Vocês estão entendendo essa questão? O que antes era VA, agora multiplicando pelo fator 1 passa a ser watts, tá bom? Watts, ele é exatamente uma energia consumível, tá bom? VA, ele é uma energia, ele é uma potência aparente. Por isso que eu digo para vocês, quem não assistiu o vídeo sobre fator de potência, então assista para que você possa estar entendendo exatamente o que eu estou falando agora aqui, tá bom? Antes, quando estamos fazendo todo esse levantamento, ele é VA, ou seja, volts amperes, é a potência aparente, correto? Mas quando eu multiplico ele por este fator, então eu transformo este fator VA agora para o watts. Entender essa questão? Assim também com as tomadas de uso geral. Eu vou multiplicar pelo fator 0,8, tá bom? Esses fatores são chamados fatores de demanda ou fatores de redução dessa energia. Tá? Por quê? Porque nós não usamos tudo isso no nosso dia a dia, ok? Agora, os circuitos de tomadas de uso específico, eu sou obrigado a usar um fator de demanda, que também está aqui, ó. Eu vou ter que seguir exatamente esta tabela que está colocada aqui, ó. Fator de demanda para circuitos de tomada de uso específico. Então, o fator de demanda aqui neste caso, ele está colocado aqui em função do número de circuitos que eu tenho em uma residência, ok? Então, vamos ver como é que funciona, tá? Vamos supor, numa residência nós temos 3 circuitos de tomada de uso específico, ou seja, o chuveiro, a torneira elétrica, tá bom? E também o que mais, né? O micro-ondas, vamos supor aí, a máquina de lavar, vamos supor assim, tá bom? Então, nós temos aí o chuveiro, a torneira, uma máquina, tá bom? Pode ser máquina de lavar, pode ser outras, sei lá, né? Qualquer coisa assim. Então, quantas tomadas de uso específico nós temos aqui? Nós temos 3 tomadas de uso específico, tá bom? Então, qual é o fator dessa demanda? O fator desta demanda, então, vai ser o seguinte: nós temos 3 circuitos, ok, pessoal? Nós temos aqui 3 circuitos, e então o fator de demanda vai ser 0,84. Então, eu vou pegar todo este valor agora e vou multiplicar por 0,84, aonde de 13.000 que eu tenho aqui, agora ele vai ser 10.920. Vocês estão entendendo esta questão? Tá bom? Aqui no caso eu estou falando somente sobre a tomada de uso específico. Mas vamos ver mais um exemplo aqui, onde que trata de todo o nosso levantamento, tá bom? Então vamos ver. Vamos supor que potência de iluminação de todo o nosso projeto é de 1080 VA, olha só, volts amperes, tá bom? E então eu vou adotar exatamente para o circuito de iluminação o fator 1. Então eu vou pegar este valor, multiplicar exatamente por 1.0, ok? Por 1, né? Que ele é o mesmo valor. Vamos analisar um pouquinho. Antes era VA, passa agora a ser o que? Watts. Watts é exatamente uma potência ativa, ok? Antes uma potência aparente, agora passa a ser uma potência ativa, ok, pessoal? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá então, vamos falar que nós temos nessa mesma residência
tomadas de uso geral, tá bom? Essas tomadas de uso geral, ela tem um potencial total de 6.900 VA. Então, se é tomadas de uso geral, eu vou multiplicar por um fator de 0,8. Multiplicando esse valor aqui, VA, por 0,8, nós vamos ter aí um fator de demanda, vamos ter agora uma carga, ok, de 5.520 watts. Ok, pessoal, vocês estão entendendo essa questão? Como é que funciona este fator de demanda ou fator de redução destas potências, ok? Por quê? Porque nós estamos considerando aí a questão de não estar usando, tá bom? Aquilo que nós usamos e não está usando, ok? Então, vamos lá. Mais uma vez, temos aí tomadas de uso específico agora. Nós temos 4 tomadas de uso específico que totaliza 12.000 watts, ok, pessoal? Tá? Neste caso aí, a potência do equipamento, tá bom? Então, o fator de potência a ser usado, ele é 0,76. Aonde que eu achei este fator de demanda aqui? Vamos lá então, né? Na tabela, nós temos aqui 4 circuitos de uso específico, então o fator só pode ser 0,76, tá bom? Então eu vou pegar 12.000 multiplicar por 0,76, que vai ser agora 9.120. A carga total da residência, neste caso, levando em consideração o que eu estou usando, o máximo que eu estou usando e aquilo que eu não estou usando, então seria a iluminação, que agora é 1080, tá bom? As TUGs, as tomadas de uso geral, que é de 5.520, e as tomadas de uso específica, que é 9.120, totalizando uma carga de 15.720 total. Ok? Então, isso daqui é o que é colocado, é o fator de demanda, tá bom? Resumindo, para no final, lá no final, quando eu tenho tudo definido, então no circuito de iluminação eu vou pegar, multiplicar por 1, no circuito de tomadas de uso geral, 0,8, e eu preciso prestar atenção nos circuitos de tomadas de uso específico. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? Então, tá bom, né? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Nós temos um potencial total de iluminação de 2.500 VA, tá bom? Potência aparente. Então eu vou multiplicar por 1 e vou ter aqui uma carga total de 2.500 watts. As tomadas de uso geral, que é de 7.700 VA, tá bom? Nesse caso é potência aparente, multiplica-se por 0,8 e nós vamos ter aí um fator, né, de redução, nós vamos ter um valor reduzido, 6.160, tá bom? As tomadas de uso específico, que é de 11.000 watts, tá bom? São 4 tomadas aqui no caso, ok? Não, 3 tomadas, né? 3 tomadas de uso específico, tá bom? Neste caso aqui. E então foi usado exatamente um fator aqui de 0,84. Então 3 tomadas de uso específico. De 11.000, ele baixou isso aí para 9.240 watts. Então, se você somar agora 2.500, 6.160 e 9.240, você vai ter aí um fator de demanda, tá bom? A energia que na realidade você vai gastar. Agora sim, nós podemos entrar, diante desta situação, nós podemos então calcular o padrão agora de entrada nessa questão, ok, pessoal? Então, a nossa categoria agora, né, ela vai estar dentro desta situação, por quê? Porque olha só, acima de 12.000 watts até 25.000 watts de potência, o fornecimento pode ser bifásico, feito a 3 fios, 2 fases e um neutro, ou seja, a tensão ela é de 127 e 220, ok? Então eu preciso calcular agora a demanda, tá bom? Eu preciso calcular os valores colocados aí nessa questão, tá bom? Da minha residência, tá?
qual é a carga total? Eu preciso ir lá assistir o vídeo sobre o levantamento de carga residencial, a planilha, para me saber toda a carga residencial, ok? Então vamos lá, então, tá bom? Então vamos ver. A categoria da minha residência, neste caso, ele vai cair aqui dentro de B3. Por quê? Porque a carga da minha casa, ela está dentro de 15 a 20, ok, pessoal? A carga total instalada, ela está entre 15 a 20 quilowatts, ok? 15 mil a 20 mil watts, 15 a 20 quilowatts, tá bom? Então ela cai dentro dessa categoria B3, tá bom? A carga total ela é de 21, mas a carga demandada ela é exatamente 17,5. Isso é real, correto, pessoal? Então o fornecimento nessa questão ela é de 127 a 220 volts, tá bom? O fornecimento é a 3 fios. Então as cargas agora de motores são utilitários. Eu posso usar aí para a máquina de lavar, tanques e outros mais, correto, pessoal? O condutor aí de entrada, né, no poste padrão, tá bom? No poste padrão agora, padrão de entrada, correto, pessoal? Certo? Se a nossa carga da residência fosse até 12 mil, então a CPFL, a concessionária, ela podia entender que uma tensão de 127 seria o suficiente, tá bom? Acima de 12 mil até 25 mil, então 127 e 220. No nosso caso, nós estamos falando aí em 17,5, tá bom? Cai dentro aí desse padrão de 127 e 220. O ramal de entrada, então, nós temos aí 16 milímetros de entrada, tá bom? A proteção, o disjuntor de proteção nessa questão vai ser um de 70 amperes, tá bom? Nós não temos ainda o valor aqui do DPS, por quê, pessoal? Porque nós não falamos ainda sobre o DPS, ok? Tá bom? Então, mas aguardem que vai ser o nosso próximo vídeo agora. O eletroduto agora ele vai ser um eletroduto de PVC de 32 milímetros que vai pegar esses cabos e vai ligar ele lá no quadro geral dentro da residência, tá bom? O aterramento ele vai ser um cabo também de 10 milímetros, ok, pessoal? E a haste, neste caso, ele vai ser exatamente uma haste de bronze, beleza, pessoal? Que então ele vai ter aí a medida de 5/8. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? Então vamos lá para o nosso próxima questão agora. Veja bem, olha só o que está acontecendo agora aqui, tá bom? Então agora sim nós temos uma situação aqui, circuito 1 da nossa residência. Veja, pessoal, que todos esses vídeos ele é uma sequência, tá bom, dos vídeos anteriores. Quem não assistiu o levantamento de carga da residência, por favor assista e você vai estar entendendo tudo isso que está acontecendo. Então, circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, tá bom? Nós vamos ter aqui uma tabela, aqui no caso, uma planilha que mostra também os circuitos de tuês, tá bom? Na condição de chuveiro e torneira. Nós temos uma potência de iluminação de 2.500, fator de demanda é 1, então fator demandado é 2.500 watts. A potência das tomadas de uso geral é de 7.100, fator de potência 0,8, a potência demandada 5.680, tá bom, pessoal? Há potências de tomada de uso específico que é de 11.000, tá bom? Então nós temos aqui o fator de potência que é 0,84, correto? Então potência demandada 9.240, totalizando tudo isso aqui, ó, se eu pegar essa potência demandada e potência demandada, ela vai dar exatamente para mim 17,42 ou próximo desses valores, correto, pessoal? Tá bom?
antes de multiplicar pelo fator de potência, então o valor total é de 21 kW, ok? Depois que eu multiplico, então a carga de demanda ela é 1742, ok? A tensão ela é de 220, corrente no circuito para tudo isso é de 79,18, correto? O dispositivo proteção de surto, que é o DPS, nós não temos aqui ainda, porque nós vamos falar a respeito disso. Condutor de rede 16, condutor de residência 16 mm, o disjuntor de proteção é o de 70, curva C nesta questão, ok? O eletroduto ou conduíte que vai levar esses cabos aqui para dentro, lá no quadro, né, de disjuntores, é o de 32 mm. A haste de aterramento vai ser o HB de 5/8, tá bom? Por 2,4 metros de comprimento. Então isso aqui é uma haste de aterramento e o cabo vai ser de 10 milímetros, tá bom? Então o próximo vídeo vocês vão ver o que? Vamos falar sobre o dispositivo de proteção de surtos, o tipo, qual é a tensão e qual é a carga dele, tá bom? Então nós temos aí toda esta situação. Pessoal, muito obrigado aí por assistir os nossos vídeos. Não esqueça de se inscrever. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, ok? Compartilhe com seus amigos e colegas os nossos tutoriais de treinamento. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.